Hoje nós vamos mergulhar em um dos conceitos fundamentais de Santo Agostinho referente à pregação católica. Então já fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele está muito especial. A inspiração para essa aula de hoje é extraída desse livro aqui de Santo Agostinho, A Doutrina Cristã. Nessa obra, o Santo Agostinho ele nos apresenta dois conceitos muito importantes e que nós vamos utilizar agora para falar sobre a pregação. Então vamos lá, anota no seu caderno que os termos vêm do latim. O primeiro termo é o modus inveniendi, ou seja, o modo de descobrir a verdade. E o segundo, o modus proferendi, que é o modo de comunicá-la. Então, se você é pregador, formador, catequista ou evangelizador, esse vídeo será um tesouro para você. Veja que Santo Agostinho não foi apenas, muito entre aspas, apenas um teólogo genial, mas ele era também um pregador apaixonado. E os seus ensinamentos, eles podem revolucionar a forma como nós transmitimos a fé nos dias de hoje. Então vamos começar entendendo o que é exatamente o chamado modus inveniendi em Santo Agostinho. Ele é o processo da busca pela verdade, especialmente a verdade sobre Deus, que é do que se trata nós pregadores. Então, para Agostinho, isso não é apenas um método intelectual, frio, mas é também uma jornada espiritual e que envolve 3 passos essenciais. Vamos aqui para eles. Primeiro ponto, voltar-se para dentro, como ele dizia, in interiore homini habitat veritas, ou seja, dentro do homem habita a verdade. Santo Agostinho mesmo vai ensinar em outro livro seu, As Confissões, dizer o seguinte: não saias para fora, mas volta a ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Então isso significa que antes de pregarmos para os outros, nós precisamos nos encontrar com Deus dentro de nós. A verdadeira pregação, ela nasce no silêncio, no exame de consciência, na honestidade diante de Deus e, claro, sobretudo, na vida de oração e escuta atenta ao Senhor. Passo 2, a iluminação divina. Isso já vai estar em outra obra de Agostinho, o De Magistro. Nessa obra, Agostinho ele ensina que ninguém ensina verdadeiramente a não ser Cristo. Então nós, pregadores, nós somos apenas instrumentos. A verdadeira compreensão vem de Deus, que ilumina a nossa mente humana. Isso acaba sendo de fato libertador, porque nós percebemos que não dependemos só da nossa eloquência, da nossa força, inteligência, mas sobretudo da ação da graça de Deus agindo no coração do pregador e da Assembleia. Terceiro ponto, ele vai nos ensinar sobre a fé e a razão que devem andar em harmonia. Santo Agostinho ele nunca separou fé e razão, inclusive a sua famosa frase, creio para compreender, compreendo para crer. Por isso, para nós pregadores, isso significa, portanto, que não basta estudarmos a Bíblia, a teologia, mas nós precisamos rezar aquilo que pregamos. Ter uma sólida vida de oração, constante, profunda, que nos leve ao conhecimento de Deus. E, claro, deixar que a palavra transforme a nós por primeiro. Afinal, como se diz, os ouvidos mais perto dos nossos lábios são os nossos mesmos. Agora vamos falar sobre o modus proferendi, ou seja, o modo de comunicar essa verdade. Descobrir a verdade não é suficiente, nós precisamos, portanto, transmiti-la. E aqui então que entra o modus proferendi, ou seja, o modo de comunicar essa verdade. E Santo Agostinho vai ter lições preciosas para nós, anota aí. Número 1. Adaptar a linguagem sem perder a profundidade. Santo Agostinho, nós sabemos bem, ele era um gênio da retórica, mas ele também sabia falar ao povo simples. Nos seus sermões ele usava exemplos do cotidiano, como o mar, a agricultura, a família. Então, aqui já temos uma dica prática. Usar histórias, analogias, perguntas retóricas, mas claro, tenhamos cuidado para não banalizar a mensagem. Ou seja, simplicidade não é superficialidade. Anota isso. Quer ver um exemplo dessa alegoria de transformar algo complexo numa imagem de comparação simples? Olha só. Por exemplo, podemos dizer que o amor de Deus ele é como o sol. Mesmo que a gente feche a janela, ela não deixa de brilhar e de nos alcançar. Fica até poético, né? Ponto 2, o poder de uma persuasão amorosa. Santo Agostinho ele convencia no amor, pelo amor e com amor. Nos seus sermões, muitas vezes, ele até chorava ao falar da misericórdia de Deus. E isso então nos ensina que as pessoas não se convertem pelo medo, mas senão pelo amor. Portanto, a nossa pregação ela deve ser firme na doutrina, mas também cheia de compaixão. E o ponto 3, devemos ter uma estrutura clara e objetiva. Santo Agostinho ele organizava os seus sermões basicamente em 3 partes. A primeira delas, explicação do texto bíblico. A segunda, a aplicação moral. E o terceiro passo,
chamado à conversão. Então veja que isso acaba evitando as pregações de serem sem foco ou muito teóricas. Portanto, um bom sermão ele deve iluminar, desafiar e mover a assembleia à ação, naturalmente, à conversão. Ok, e com isso tudo que Santo Agostinho nos ensina, o que podemos aplicar e utilizar nós, os pregadores de hoje? Como levar esses princípios para a nossa realidade? Então aqui vamos mais uma vez, em 3 passos, falar sobre isso. Primeiro ponto, preparação espiritual antes da pregação. Antes de ler o texto sagrado, reze, peça a Deus, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então veja que é preciso tornar a palavra nossa antes de poder dá-la aos outros, como já dizia o cardeal Martini no seu belíssimo livro, O Pregador Diante do Espelho. Ora, afinal, pregador sem oração é um perigo para a nação. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuide da sua vida de oração. Segundo ponto, devemos estudar com profundidade, mas sem orgulho. Santo Agostinho, ele lia a Bíblia Sagrada, estudava os padres da igreja e até mesmo filósofos pagãos, os gregos. Nós também devemos estudar, mas sempre com muita humildade. Terceiro ponto, tenhamos uma comunicação criativa e impactante. Use de testemunhos, tenhamos uma linguagem atraente, bela, mas simples. Lembremos, o conteúdo ele é sagrado, mesmo que a forma seja moderna. Aliás, eu acho que Santo Agostinho vivesse hoje, ele também estaria aqui no YouTube. Então que Santo Agostinho nos inspire. O seu modus inveniendi nos lembra que a pregação começa na oração e o modus proferendi nos lembra que devemos falar com amor e com clareza. Bom, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para os seus amigos. Grande abraço, até a próxima, Deus abençoe.